A história do apóstolo Pedro é uma jornada fascinante de fé, coragem e imperfeição humana. Desde suas humildes origens como pescador na Galileia até se tornar um dos líderes proeminentes da igreja primitiva, Pedro desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do cristianismo. Nesta exploração, mergulharemos nas diversas facetas da vida e do ministério de Pedro, examinando seus momentos de triunfo e de fraqueza, sua relação íntima com Jesus Cristo e seu legado duradouro na história da fé cristã. Ao longo desse estudo, descobriremos as lições atemporais que podemos extrair da vida desse notável discípulo de Cristo. A trajetória do apóstolo Pedro é marcada por uma jornada de fé e aprendizado ao lado de Jesus Cristo. Originário de Betsaida, uma pequena aldeia de pescadores nas proximidades de Cafarnaum, Pedro compartilhava sua profissão com seu irmão André. Sua vida cotidiana estava entrelaçada com as águas do Mar da Galileia, onde ele dedicava-se à pesca junto com seu pai, Jonas. Além de ser um habilidoso pescador, Pedro era um homem comprometido com sua fé e sua comunidade. Ele era casado, e sua sogra foi uma das beneficiadas pelos milagres de Jesus. É possível que sua esposa o acompanhasse em suas jornadas ministeriais, como evidenciado nas epístolas paulinas. Apesar de sua educação modesta e do sotaque característico da Galileia em sua fala, Pedro era um discípulo dedicado e disposto a aprender. Sua jornada ao lado de Jesus o levou a expandir seus horizontes, adquirindo conhecimento do grego, o que facilitava sua comunicação com diferentes públicos. A vida de Pedro reflete a importância da humildade e da abertura para o aprendizado, características essenciais para todo seguidor de Cristo. Pedro, um dos apóstolos mais proeminentes do Novo Testamento, é conhecido por uma variedade de nomes ao longo das Escrituras. Inicialmente chamado de Simeão, esse pescador da Galileia também foi conhecido como Simão, especialmente em contextos gregos. No entanto, foi Jesus Cristo quem lhe atribuiu o título de Cefas, uma palavra aramaica que significa rocha ou a pedra, que foi traduzida para o grego como Petros e para o português como Pedro. Esse nome simbolizava a estabilidade e firmeza que Pedro viria a representar na comunidade cristã. Ao longo dos relatos do Novo Testamento, Pedro é referido por essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo o chama de Cefas em suas epístolas, enquanto o apóstolo João geralmente se refere a ele como Simão Pedro. Marcos, em seu evangelho, inicialmente o chama de Simão, mas depois adota o título de Pedro para destacar sua importância e papel fundamental na igreja primitiva. Essa diversidade de nomes reflete não apenas a multiplicidade de identidades de Pedro, mas também sua evolução espiritual e seu papel central no movimento cristão. A personalidade do apóstolo Pedro, conforme descrita nas Escrituras do Novo Testamento, revela um homem do campo, conhecido por sua simplicidade, franqueza e impulsividade. Sua natureza calorosa, enérgica e comunicativa sugerem uma inclinação natural para a liderança. No entanto, Pedro também demonstrou ser emotivo, impulsivo e autoconfiante em certas ocasiões, como durante a traição de Jesus no Getsêmani. Esses traços de personalidade adicionam profundidade ao seu caráter e refletem a complexidade humana, destacando tanto suas virtudes quanto suas fraquezas. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus foi marcada por um primeiro encontro registrado no Evangelho de João, facilitado por seu irmão André. Esse momento precedeu o início do ministério público de Jesus na Galileia. Após esse encontro, Pedro e André continuaram sua atividade de pescadores até receberem um convite direto de Jesus enquanto estavam trabalhando no Mar da Galileia, como mencionado em Marcos capítulo 1 verso 16. Posteriormente, Jesus selecionou 12 homens para serem seus discípulos mais próximos, e Pedro foi um dos primeiros a ser chamado. Ele também era um dos 3 discípulos que frequentemente estavam em íntima companhia do Senhor. Nas listas dos 12 discípulos, o nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar, destacando sua posição de destaque entre os seguidores de Jesus. Durante o ministério de Jesus, o apóstolo Pedro desempenhou um papel ativo e significativo. Como um dos primeiros discípulos chamados e um dos 3 mais próximos de Jesus, ele frequentemente servia como porta-voz dos 12 em várias ocasiões. Pedro foi o discípulo corajoso que ousou caminhar sobre as águas com Jesus e também testemunhou a transfiguração ao lado de Tiago e João.
No entanto, sua impulsividade também o levou a repreender Jesus ao ouvir sobre sua morte iminente. No entanto, Pedro foi o primeiro entre os discípulos a confessar abertamente a identidade de Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, uma revelação pela qual Jesus o abençoou, reconhecendo-a como vinda de Deus. A famosa declaração de Jesus a Pedro, registrada em Mateus capítulo 16 verso 18, tem sido objeto de debates intensos ao longo dos séculos. O jogo de palavras em torno do nome a Pedro a tem levado a diversas interpretações. Algumas sugerem que a pedra se refere a Pedro, enquanto outras defendem que a pedra representa a verdade proclamada por Pedro, o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro recebeu diretamente de Jesus a comissão de cuidar das ovelhas do rebanho. Em outro momento, ele questionou Jesus sobre a recompensa para aqueles que haviam deixado tudo para segui-lo, e ouviu do Senhor a promessa das bênçãos do reino de Deus. Durante os últimos momentos de Jesus antes da crucificação, Pedro desempenhou um papel ativo. Junto com João, ele foi encarregado de preparar a última ceia em Jerusalém. O apóstolo Pedro teve seus momentos de hesitação e arrependimento durante o ministério de Jesus. Inicialmente, ele se recusou a permitir que Jesus lavasse seus pés, mas depois compreendeu a importância desse gesto e até mesmo pediu por um banho. Porém, um dos episódios mais conhecidos envolvendo Pedro foi sua negação de Jesus por 3 vezes, conforme o Senhor havia predito. Essa negação contrasta com o comportamento valente que Pedro demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão de Jesus. No entanto, ao se lembrar das palavras do Mestre e ao encontrar o olhar de Jesus, Pedro se arrependeu profundamente. Embora os evangelhos não mencionem explicitamente a presença de Pedro na crucificação, é possível que ele tenha testemunhado esse evento. Após a ressurreição de Cristo, Jesus apareceu pessoalmente a Pedro, conforme registrado em Lucas 24 e 1 Coríntios 15. O apóstolo Pedro desempenhou um papel fundamental no início da igreja primitiva, especialmente em Jerusalém. Ele foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Até o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Pedro é mencionado com destaque. Embora tenha sido líder da igreja em Jerusalém nos primeiros anos, é importante observar que o apóstolo Tiago liderou o Concílio de Jerusalém, onde foram tomadas decisões cruciais sobre a participação dos gentios na igreja. Pedro também teve um papel importante na escolha do substituto de Judas Iscariotes, sendo Matias o escolhido. Durante seu ministério, Pedro foi instrumento de grandes milagres, como o caso dos doentes que eram colocados de tal forma que suas sombras pudessem alcançá-los e trazer cura. É memorável a frase proferida por Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Além disso, entre os milagres atribuídos a Pedro, destaca-se a ressurreição de Dorcas. Esses episódios demonstram a poderosa atuação do Espírito Santo por meio do apóstolo Pedro na igreja primitiva. Na Epístola aos Coríntios, também encontramos relatos sobre a divisão na igreja de Corinto. Alguns grupos afirmavam seguir o apóstolo Pedro, enquanto outros se identificavam com Paulo, Apolo ou Cristo. Isso sugere que Pedro provavelmente visitou essa igreja em algum momento. Após 50 depois de Cristo, temos poucas informações detalhadas sobre a vida do apóstolo Pedro. No entanto, suas 2 epístolas indicam que ele continuou ativo na pregação da palavra de Deus e no cuidado do rebanho do Senhor até sua morte. Há um debate considerável sobre se Pedro estabeleceu residência em Roma. No entanto, não há evidências bíblicas de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma ou o líder da igreja lá por um período significativo. A tradição que sugere isso é questionável. Saiba mais sobre a igreja em Roma no contexto da Carta aos Romanos. Apesar das incertezas, é altamente provável que Pedro tenha visitado Roma em algum momento próximo ao fim de sua vida e que tenha escrito suas 2 epístolas enquanto estava lá. Em 1 Pedro capítulo 5 verso 13, o apóstolo menciona estar em a Babilônia, uma referência amplamente interpretada como sendo Roma pela maioria dos estudiosos. A presença de Marcos na ocasião também apoia essa interpretação.
Uma tradição cristã antiga e consistente afirma que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., juntamente com Paulo. Tertuliano, 200 d.C., e Orígenes corroboram essa informação, sendo que este último menciona que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma tradição que também é encontrada em alguns textos apócrifos. Que esta jornada através da vida do apóstolo Pedro tenha sido enriquecedora e inspiradora. Que possamos refletir sobre suas experiências, seus desafios e suas vitórias, encontrando neles lições valiosas para nossas próprias vidas. Ao nos despedirmos, que carreguemos conosco o exemplo de Pedro de fé, arrependimento e perseverança, lembrando sempre do poder transformador do amor e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos seguir adiante com coragem, confiança e esperança, sabendo que assim como Pedro, somos amados e capacitados por Deus para cumprir nosso propósito nesta vida. Até logo!